A paz do Senhor, meus amados, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos novamente ao canal. Vamos hoje para mais um dia, seguindo por Josué nas conquistas do povo hebreu da Terra Prometida. Vamos seguir então hoje do capítulo 10 ao capítulo 12. Vamos lá? Josué, capítulo 10. Gibeão, sitiada por 5 reis. Quando Adoni-Zedeque, a rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai, e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles, ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Josué socorre Gibeão. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército com ele, e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite, saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. O sol e a lua se detêm. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas ele disse: sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito nos livros justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes e depois dele. Tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Josué prende os 5 reis e os mata. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados, estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna, e ponham junto a ela alguns homens para que fiquem vigiando. Mas vocês não se detenham, persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué no acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o de Jarmute,
o de Laquis e o de Eglon. Quando os reis foram trazer Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço desses reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores, e lançaram-nos na caverna onde se haviam escondido. Na entrada da caverna puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. No mesmo dia, Josué tomou a cidade de Maquedá e a feriu à espada, bem como o seu rei. Destruiu-os totalmente e a todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o rei de Maquedá o mesmo que tinha feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Maquedá a Líbina e atacou a cidade. E o Senhor a entregou nas mãos de Israel, tanto a cidade como seu rei, e a feriu à espada, a ela e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um. Fez com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele foi de Líbina a Laquis, cercou a cidade e a atacou. E o Senhor entregou Laquis nas mãos de Israel, e no dia seguinte a tomou e a feriu à espada, e ela e todos os que nela estavam, conforme tudo o que havia feito com Líbina. Orão, rei de Gezer, saiu para ajudar Laquis. Porém Josué o derrotou, a ele e ao seu povo, sem deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele foi de Laquis a Eglon. Cercaram a cidade e a atacaram, e no mesmo dia a tomaram e a feriram à espada, e destruíram totalmente os que nela estavam, conforme tudo o que haviam feito com Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele foi de Eglon a Hebrom, e guerrearam contra ela. Tomaram a cidade e a feriram à espada, tanto o seu rei como todas as cidades e todos os que nela estavam, sem deixar nem sequer um, conforme tudo o que haviam feito com Eglon. Josué executou a condenação contra ela e contra todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele voltou e atacou Debir, e tomou a cidade com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu à espada. Todos os que nela estavam destruiu-os totalmente, sem deixar nem sequer um, como havia disse a Josué:
Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu já os terei entregues todos mortos aos filhos de Israel. Você mutilará os cavalos deles e queimará os seus carros de guerra. Josué e todos os homens de guerra com ele avançaram de surpresa contra eles junto às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os atacou e perseguiu até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até o vale de Mispa, ao leste. Os israelitas os mataram sem deixar nem sequer um. Josué fez com eles como o Senhor lhe havia ordenado, mutilou os cavalos deles e queimou os carros de guerra. Nesse mesmo tempo, Josué voltou, tomou Azor e feriu a espada ao seu rei, porque naquela época Azor era a capital de todos esses reinos. Mataram a espada todos os que nela estavam e os destruíram totalmente. Ninguém sobreviveu. E a cidade de Azor foi queimada. Josué tomou todas as cidades e também os seus reis. Matou todos, destruindo-os totalmente, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Mas os israelitas não queimaram as cidades que estavam sobre as colinas, exceto Azor, que Josué queimou. Os israelitas saquearam para si todos os despojos dessas cidades e também o gado. Porém, mataram à espada todas as pessoas, até que as destruíram, e ninguém sobreviveu. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir em tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen e Cefelá, a Arabá, e a região montanhosa de Israel, com as planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também venceu todos os seus reis e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, a não ser os heveus, moradores de Gibeão. Todas as demais foram tomadas por meio de guerra, porque o Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não se tivesse piedade alguma. Pelo contrário, fossem totalmente destruídos, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Naquele tempo, Josué foi e eliminou os anaquins na região montanhosa de Hebron, de Debir, de Anabe e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nem um dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, Gate e Asdod permaneceram alguns. Assim Josué tomou toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a terra em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos, e a terra repousou da guerra. Capítulo 12. Os reis vencidos por Moisés. Estes são os reis da terra que os filhos de Israel derrotaram e de cujas terras se apossaram do outro lado do Jordão, na direção do leste, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do leste. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e o dominava desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e desde o meio do vale e a metade de Gileade até o ribeiro de Jaboque, limite dos filhos de Amon, desde a campina até o mar de Quinerete, para o leste, e até o mar da campina, o mar salgado, para leste, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo das encostas do monte Pisga. Também derrotaram Og, rei de Bazã, um dos remanescentes dos Refaíns, que morava em Asterote e em Edrei. Ele dominava no monte Hermon, em Falca e em toda Bazã, até a fronteira dos Jesuritas e dos Maacatitas, e metade de Gileade até a fronteira de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu esta terra como propriedade aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Os reis vencidos por Josué.
Esses são os reis da terra de Josué e os filhos de Israel, e que os filhos de Israel derrotaram deste lado do Jordão, na direção do oeste, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, que sobe a Seir, e cuja terra Josué deu como propriedade às tribos de Israel, segundo as suas divisões, a saber, o que havia na região montanhosa, na Safelá, na Arabá, nas descidas das águas no deserto e no Neguebe, onde estava o Eteu, o Amorreu, o Cananeu, o Ferezeu, o Eveu e o Jebuseu, o rei de Jericó, o rei de Ai, que está no lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Orma, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapuá, o rei de Efer, o rei de Afeca, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinron-Meron, o rei de Aquisaf, o rei de Taanac, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Joquinão de Carmelo, o rei de Dor, em Nafate Dor, o rei de Goim em Gigal, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Deus é poderoso, o Senhor dos exércitos. Então, as conquistas de Israel foram exatamente como Deus prometeu e venceram a todos da forma como foi tudo ordenado a Moisés. Então, seguimos amanhã com mais capítulos de 13 a 15 e vamos seguindo em frente a nossa Bíblia. Fiquem todos com a paz do Senhor, tenham um ótimo dia. Amém. Senhor Deus dos exércitos, hoje nos colocamos como teu povo, reconhecendo que a batalha não é nossa, mas tua. Nós te louvamos por cada vitória já conquistada e pelas que ainda virão, porque sabemos que o teu braço forte nunca falha. Assim como ouviste a oração de Josué e fizeste o sol e a lua pararem, estende a tua mão poderosa sobre as nossas lutas. Intervém com o teu poder sobrenatural nas situações que os nossos olhos parecem impossíveis. Pai, mesmo quando os inimigos se levantam em multidão, nós confiamos que o Senhor é quem peleja por nós. Fortalece o nosso coração para que não temermos. Dá-nos fé para marcharmos confiantes e enche-nos da tua coragem para avançarmos certos que o Senhor vai adiante. Que possamos sempre depender da tua direção, Senhor. E que todas as nossas vitórias sejam testemunhos vivos da tua fidelidade. Jesus, te exaltamos porque és o nosso capitão, o Deus que nunca falha, nunca perde batalhas. O Senhor que cumpre todas as promessas. Recebe a nossa adoração, recebe a nossa confiança. Nós marcharemos em teu nome e descansaremos na certeza da tua vitória. Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém.